Oi, hoje eu quero falar sobre essa maravilha da humanidade. Gente, queria muito trazer pra vocês uma resenha desse livro que eu acabei de ler, que assim, mudou a minha perspectiva de vida. Eu acho que a todo momento a gente tá passando por fases de transformação, porque sempre a gente tá querendo buscar alguma coisa ou almejando algo e sempre fica na dúvida se aquele é o momento certo, se a decisão foi certa, se a gente fez a coisa certa. Então, esse livro me ajudou demais e eu vou explicar o porquê. Pra quem não me conhece, eu sou Clara, eu sou médica, faço parte do canal do Leva Leve aqui junto com as meninas e a gente ama falar sobre saúde mental e sobre a importância de manter uma vida leve. Bem, vamos ao que importa. O livro. Esse livro nada mais conta, nada mais que a história de uma pessoa comum que desiste da vida, que quer desistir, na verdade, da vida, porque a vida não tá mais legal, não tá mais bacana, e aí ela tem a oportunidade de viver todas as vidas que ela poderia ter vivido e que ela se arrepende de algo por não ter feito algo. Então ela tem essa oportunidade e ela vai descobrindo realmente quem é ela. A Biblioteca da Meia-Noite me marcou com algumas frases e eu queria muito mostrar pra vocês. Gente, eu tenho uma mania, eu tava até falando no meu Instagram, que eu vou dobrando assim as páginas pra eu lembrar e voltar. Não que eu quero ler de novo, estudar do livro, mas eu vou começar a usar marca-texto. Eu ainda não tive coragem, mas eu vou começar. Uma das frases que me marcou muito é que... Calma, que eu não tô achando. Tava nessa página, gente, acabei de ver. Achei a frase. Nunca subestime a grande importância das pequenas coisas. E o que isso quer dizer? Durante o livro, a protagonista, ela tem a oportunidade de ter, sem dar spoiler nenhum, várias profissões, né, e viver várias vidas, como eu já tinha dito. E ela descobre, ao longo disso, que cada pequena escolha gera uma infinidade de futuros que poderiam ter ocorrido. Então, eu vou dar um exemplo bem pequeno, mas assim, eu recebi uma mensagem ontem de uma amiga minha, me elogiando sobre um trabalho que eu fiz. E assim, naquele momento eu tava pensando em desistir daquela coisa em específico, né, daquele aspecto em específico da minha vida. E isso me deu força, o que pra ela foi bem fácil e singelo, um ato. Só que o poder daquele pequeno elogio mudou a decisão que eu tomei ontem. Uma outra frase muito legal do livro é essa daqui, ó. A compaixão é o fundamento da moralidade. E o que é compaixão? As pessoas às vezes confundem compaixão com empatia. E essas são duas coisas completamente diferentes. Eu gostaria muito de explicar, né, que eu não gosto muito da palavra empatia, porque é muito difícil usar ela de forma... de usar ela de forma propriamente dita. Porque não tem como eu me colocar 100% no lugar de alguém que eu não sou. Porque eu não vivi as coisas que ele viveu, eu não passei pelas coisas que ele passou. E eu não entendo o que ele sente. Então, aquelas frases que as pessoas sempre falam assim, se eu fosse você. Não tem como eu falar se eu fosse você, porque eu nunca vou ser você, porque eu nunca vou ter vivido o que você viveu, porque eu nunca vou ter experienciado o que você experienciou. É impossível eu te dar uma opinião com base no se eu fosse você. Eu posso te dar uma opinião se fosse eu, porque eu sei quem eu sou e eu reconheço o que eu passei. Então, quando a gente fala de compaixão, é no sentido mais de realmente entender os sentimentos, de ter empatia por aquilo, né? Mas não de transgredir aquilo para você mesmo, mas sim com um afeto, né? De ter afeição, de ter afeto, de ter um olhar amigável, né? Para a situação do outro. Eu espero que eu não tenha ficado redundante, porque realmente é um pouco difícil, né? Diferenciar algumas percepções que a gente tem, sentimentos, mas eu acho muito interessante isso da diferença da compaixão e da empatia, né? Vamos lá. A outra frase... Nossa, isso aqui é muito boa. Não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. Nossa, gente, isso daqui é tão profundo. Isso aqui é tão profundo. Não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. Porque essa frase define literalmente o que é felicidade. Nós somos felizes com coisas distintas. E isso é muito fácil de compreender, até porque tem pessoas em profissões diferentes, exercendo cargos diferentes, viajando para lugares diferentes, morando em situações diferentes. E não é que eu não tô fazendo desmérito de poder, tá? De poder monetário, mas estou falando sim de felicidade. As pessoas são felizes com coisas diferentes e isso é
visível. Mas quando você fala que o que importa não é o que quando você fala que o que importa não é para o que você olha, mas como você vê aquilo, você reconhece que apesar de haver felicidades distintas, você pode escolher ser feliz em distintas situações também. Então, que apesar de eu olhar para essa caneta e pensar, nossa, eu não gosto dessa caneta, eu me sinto infeliz por não ter uma caneta melhor que essa, ou eu posso olhar e pensar, poxa, que legal que eu tenho essa caneta. Parece um copo, parece banal e assim, é uma falácia as pessoas querer indicar a gente sempre ver as coisas de forma positiva, como o copo que está meio cheio e não o copo que está meio vazio. Mas isso muda a vida. Quando você tem a maturidade de entender que você pode ser feliz, você não vai ser feliz sempre, mas você pode escolher sempre ser o mais feliz possível, você vira uma chavinha na sua vida. E essa frase, ela define exatamente isso pra mim. Gente, tô muito viajada? Nossa, adoro falar sobre isso. Vamos lá. A outra é o seguinte, é um pouco mais longa. Cada vida contém muitos milhões de decisões. Algumas grandes, algumas pequenas. Mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são completamente diferentes. Ocorre uma variação irreversível, o que, por sua vez, leva a outras variações. Isso quer dizer que, apesar de, às vezes, a gente correr, fugir de decisões que a gente precisa tomar, não tomar uma decisão também é uma decisão. Tem um vídeo legal nosso que eu fiz com a Malu, e eu nem postei ele, que eu falo assim, quando você fala que está em cima do muro e não quer tomar uma decisão, você já tomou uma decisão. Estar em cima do muro é uma decisão. E essa frase me fez lembrar disso porque cada escolha, até não escolher, é uma escolha. E é uma decisão. Então, escolha sabiamente, sabe? A gente não vai ser sempre feliz, mas a gente pode escolher ser mais feliz possível. A gente pode escolher ler algumas coisas que enriquecem a mente, que trazem sabedoria e que nos ajudam a lidar com os enfrentamentos do cotidiano. Então, por isso que eu quis trazer pra vocês a resenha desse livro, no meu ponto de vista, e que vale muito a pena ler. Fica tranquilo que eu não dei nenhum spoiler a mais do que realmente é a sinopse do livro. E depois me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram, indicações pra que eu leia. Curte, comenta e compartilha com a pessoa também que vai gostar de ter essa leitura. E a gente se vê no próximo vídeo.